Vamos lá. Houve, se eu tiver falando alguma bobagem, sim, houve um flerte. Um flerte no final da B. Houve um flerte, né? Só que, obviamente, era um flerte por pouco tempo e tal. Mas, assim, o que aconteceu para esse flerte não virar um namoro e tal? Houve o flerte? Primeiro, deixa eu te perguntar. Houve o flerte? Houve. Houve sim. Houve. Acho que foi público essa situação. Eu não acompanhei tanto. Eu mandei mensagem para ti, né? Eu perguntei, Dado, tá rolando aqui, aí tu falaste, me ensaboou, é verdade. Não tem como falar muito durante, né, o que está acontecendo durante, mas eu vou voltar, vou retornar um pouquinho ao que nós conversamos no iniciozinho da nossa live em relação ao meu sentimento no final do ano passado, né, quando eu saí do Bahia. A minha ideia não era de trabalhar durante o ano. Recebi algumas sondagens, recebi propostas e, obviamente, como profissional que sou, recebi todas elas de braços abertos. Estudei e avaliei todas as perspectivas, prós e contras, e nenhuma delas, naquela oportunidade, foi capaz de fazer com que eu mudasse de ideia em relação a finalizar o ano sem trabalhar. Nenhuma brilhou os olhos. Especificamente sobre o Remo, né? Houve uma conversa, houve uma oferta financeira, a contraproposta não foi nem no aspecto financeiro. Eu não gostaria de trabalhar em 2022, desculpa, em 2021. Naquela oportunidade, eu não queria trabalhar em 2021. Se fosse para eu voltar a trabalhar em 2021, eu queria algo amarrado contratualmente para 2022. Então, era o meu desejo. Se eu queria trabalhar em 2022, eu não me sentia assim. Eu não sou o tipo de profissional, e respeito qualquer profissional, de assumir uma equipe e fazer 2, 3 jogos, né? Eu, particularmente, eu sou identificado com projetos, com trabalhos. Essa palavra projeto eu nem gosto de usar, porque é uma coisa tão teórica, tão fictícia no meio do futebol. Eu gosto de trabalho, né? Eu gosto de colocar o dedo, eu gosto de entender o que acontece com a equipe, enfim, eu gosto de passar muito tempo na equipe. Esse é o meu prazer, né, em relação ao meu trabalho. E as perspectivas, né, a ideia, né, do pessoal do Remo, pelo fato também de não saber qual divisão ia jogar em 2022, era de fazer um contrato curto, apenas para o final da Série B. Então, foi o que aconteceu no ano passado, por isso não houve um encaminhamento, não nos aprofundamos, não chegamos a discutir outras coisas que já nesse momento havia uma divergência de ideias naquela oportunidade. O que também é entendível, porque a programação e a projeção muda toda, né? Se manter na B, cair, caga a cabeça geral, né? Caga financeiramente, para ti, que podia ter uma perspectiva, apesar que eu acho que caso desse certo, não cairia. Mas tudo bem. Deixa pra lá. E aqui o Jefferson está dizendo se tu gostaria de treinar Remetuna, a resposta negociou. O torcedor Alone disse o Dado é paysandu, o Dado é profissional, com uma... E aí tu acha que essa identificação causaria... Pesou? Tipo, não por não aceitar pela identificação, dizer, se eu não for bem, eu arranho 2 lugares. Passou na tua cabeça? Porque, assim, se houve uma negociação, tá? Entenda o que eu vou falar aí de novo. Me diz, estás falando bobagem, Paulo. Por favor, você sabe que não tem problema. Se houve uma negociação, pode não ter brilhado todo o olho, mas deu aquelas faiscadas. A minha pergunta é, só para ser, não teve o projeto 22, por mais que tu entendesse, tem a possível queda e tal, mas se arranhar com 2 torcidas, em vez de com uma só, que eu acho que tu nem te arranharia com a de azul marinho. Pesou, teve a ver,
naquele momento, não que haja agora, se, por exemplo, um Remo ou uma Tuna chegar para ti e dizer, olha, bora. Você deixa minha pergunta, né? Enrolei. Eu tentei não te botar numa sinuca de bico. Entendi, sim, Paulo. Mas não tem problema. Não é. Eu não é do meu. Se é uma coisa que eu não sou, é pipoqueiro. É verdade. É o seguinte, Paulo. Acho que nenhum ser humano ele inicia algo que seja qual for o tipo de atividade, seja qual for o nível profissional. Se você é médico, se você é advogado, se você é juiz, se você é treinador de futebol, jornalista, músico, ninguém inicia algo achando que vai dar errado. Ninguém pensa, nenhum ser humano, porque se o cara começa a pensar no que vai dar errado, é melhor não começar, é melhor não iniciar, é melhor não participar. Então, essa foi uma das condições que naturalmente, na minha mente, né, na minha visão, eu procuro equacionar todas as perspectivas, né, as positivas e negativas. A partir do momento que eu visualizo que as oportunidades, elas são do mesmo nível que o desafio, ou que são maiores que o desafio, eu estou dentro. Eu vou para cima. E essa situação, ela já aconteceu, né, em outros momentos da minha carreira. Em alguns momentos eu preferi não dar sequência, como foi agora, né? Agora, no caso, o Remo, preferi não dar sequência. Mas agora, recentemente, eu saí do Bahia e assumi o Vitória. Né? Eu ia entrar na segunda parte. Eu saí do Bahia campeão da Copa do Nordeste, né? E assumi o Vitória, arquirrival, né? São dois rivais da mesma cidade. Eu sempre fui muito respeitoso, né, com as duas. Isso para mim é o mais importante. E eu sempre me doei muito ao trabalho, né, que eu me proponho a fazer. Então, lá atrás, em 2013, aconteceu eu sair do Paraná Clube e assumir o Curitiba. Mas também, para não acharem que é sempre que acontece, né? Eu estava no Náutico, recebi a proposta do Santa Cruz e não fui, por entender que não era sadio, não era saudável naquela oportunidade de ir. E agora não seria uma troca, né, de um clube para o outro, não seria uma travessia. Uma travessia. Uma travessia como é muito comum em Belém. Cara. Lógico, é inegável a identificação que eu tenho com o Paysandu. As minhas amizades em Belém, elas vieram todas através do Paysandu, as minhas alegrias, as minhas felicidades, as conquistas, enfim. Teve gente que mandou mensagem para mim, se vier, não me ligue mais, pode apagar o telefone. Falando brincando ou falando sério? Não, foi brincando, foi brincadeira. Ah, tá.